A paz do Senhor, queridos, eu tô saindo ainda de uma crise de asma, tô bem ruim. Preguei durante vários dias, tive um problema alérgico e... enfim, né? Tô saindo agora. Mas de ontem para hoje Deus tem tocado no meu coração a respeito de uma palavra, eu preciso que você entenda. Vou tentar ser o mais rápido possível. No segundo livro de Samuel, capítulo 16 e 17, conta a história de Aitofel e de Davi. Aitofel era um conselheiro de Davi, conhecido como um oráculo de Deus, porque seus conselhos eram extremamente certeiros, pontuais e divinos. Ele aconselhava Davi, mas aconselhava também o filho de Davi, Absalão. Nós sabemos depois da história de Davi, da família dele, da destruição, da forma que os filhos se comportaram, dos pecados dos seus filhos e também da forma que alguns dos seus filhos levantam-se de forma rebelde contra Davi. Mas nós sabemos também que Davi, no meio da sua caminhada, acaba se engraçando, sentindo-se atraído por uma jovem chamada Betseba, casada. Mas Davi, além de desejá-la, acaba se deitando com ela, forjando a morte do seu marido. E ao viver todas as consequências após todos esses erros e pecados, ele acaba não percebendo que o bisavô daquela jovem era o seu conselheiro, um dos seus melhores amigos, chamado Aitofel. A ideia que vai dar durante toda a narrativa é que, mediante tudo que aconteceu, Aitofel acaba se afastando de Davi, começa a aproximar-se de Absalão, ao perceber que Absalão agora queria destruir Davi, o próprio pai, por questões de perceber que Davi fazia algumas escolhas ou permitia que algumas coisas aconteciam ou não se manifestava da forma que ele julgava ser a forma correta. Aitofel não perde a oportunidade, ele começa a tramar, a planejar, colocar pessoas contra Davi. E como se não fosse suficiente, ele começa a querer colocar Absalão, filho de Davi, contra, porque é mais fácil eu, que não tenho um nível tão alto, ainda que tenha proximidade, tentar cutucar quem está mais próximo, para que o mais próximo ou o mais alto consiga destruir a Davi. Ele não queria apenas vingar-se, ele queria a morte, ele queria o extermínio. Porque a falta de perdão e a falta de comunicação, a falta de honestidade consigo mesmo e com o próximo, de olhar nos olhos e dizer: você errou, você pecou, você me feriu, faz com que às vezes a gente tome atitudes que somos baseados pela nossa emoção ou pelas nossas emoções. Aitofel, triste, magoado, machucado. Sua casa foi exposta, sua casa foi julgada, sua casa foi destruída, sua família agora carrega uma mancha. E Davi gerou isso tudo por consequência dos seus pecados ou das suas más escolhas. Mas Aitofel não dá uma oportunidade a Davi, ele passa perto, ele fica perto, ele se aproxima, vai na casa, vai no rei. E ele não tem coragem de olhar nos olhos e dizer: vamos resolver isso. É mais fácil ir por trás, é mais fácil maquinar, é mais fácil espalhar, é mais fácil colocar pessoas contras, é mais fácil expor. Isso é coisa de covarde, isso é coisa de pessoas mal resolvidas, isso é coisa de menino, de imaturo. Homens de Deus cheios do Espírito Santo, eles trabalham com a verdade. Eles têm deveres, mas eles têm direito, mas eles também não negam o direito do outro. Me feriu, me machucou, eu vou lá, peço perdão, mas também perdoo. Eu olho nos olhos, eu fico pensando o quanto, apesar dos nossos erros e pecados, Jesus nos perdoa e não nos expõe. Mas nós queremos olhar para o erro de alguém, de um irmão, de uma irmã, e fazemos questão de querer expor, de querer mostrar. Ai, nós tão miseráveis, tão desgraçados, encontramos a graça do perdão, a graça da segunda oportunidade, a chance de contar a nossa parte para Jesus, de contar o nosso jeito, aquilo que realmente entendemos que fizemos. Muitas vezes até nos justificamos, né? Mas ele está lá, nos ouve, nos perdoa e não nos expõe, não nos destrói. Mas muitas das vezes
nos dizemos ser cristãos e estamos querendo expor alguém porque nós achamos que aquilo ali não deveria ser desse jeito. Nós estamos querendo julgar alguém, nós estamos querendo destruir, matar alguém, maquinando, colocando outras pessoas contra ela, ou tentando atiçar pessoas altas para irem contra aquela pessoa. E o desejo do nosso coração não é apenas de vingança, não é apenas que a pessoa pague. A verdade é que lá dentro a gente quer destruir. Esquece que ali tem família, que ali tem pessoas, que ali tem uma história, mas que ali também tem Deus. Ele organiza, ele faz, ele planeja, ele vai atrás, dá o plano, diz como é que tem que ser. Ele mostra o seu repúdio, mas aí Deus entra no meio e faz com que todo aquele plano seja descoberto e caia por terra. O que acontece com Aitofel? Volta para casa e se mata. Eu fico pensando em quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas entendia que sobre ele havia uma unção, seja diretiva ou seja permissiva. Ele poderia expor inúmeras coisas de Saul, mas ele preferiu colocar diante de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo entendem que a nossa guerra não é contra homens, contra a carne, nem contra os nossos irmãos. Nossa guerra é no mundo espiritual. Mas algumas coisas que a gente pode resolver, a gente não resolve expondo, agindo contra, fazendo motim ou tentando derrubar. A gente resolve olhando nos olhos, mas lembrando que o mesmo perdão, a mesma misericórdia que me alcança, deveria ser o reflexo meu para com todos os que me cercam. Se eu, sendo quem sou, conseguir receber perdão, graça e uma segunda chance, o mínimo de alguém que realmente tem um caráter de Cristo e parece com Cristo é agir como Cristo. Perdoa, ama, dá uma segunda chance e não expõe. Jesus não estava expondo o erro, o pecado de ninguém. Ele denunciava pecados, denunciava erros, mas quando chegava alguém, ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Vai, tua fé te salvou. Prefira ser uma bênção, prefira ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E para de agir como um Aitofel. Porque a consequência de alguém que mexe com quem é de Deus ou que age como se não fosse de Deus é o mesmo fim de alguém que não é de Deus. É a morte. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.